muito bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu caguei um... Ô, Paulinha, para! Uma interrupção da minha irmã, foi mal, galera. Mas é o seguinte, eu caguei um pouco no cronograma do programa na semana passada, mas eu prometo que voltamos ao normal, com um episódio a cada semana, de preferência na quarta-feira, e é só acessar o Café com Crime pelo SoundCloud ou iTunes, que vai estar lá, prontinho pra você, tá bom? Então vamos nessa, eu vou começar esse episódio fazendo uma enquete. Eu vou descrever uma pessoa pra vocês, e vocês falam se vocês pegariam ou não, tá bom? Então vamos lá, imagine um rapaz carinhoso, com olhos que parecem sorrir e um rosto que transmite felicidade. Ele é envolvente, mas tão envolvente que te faz esquecer as tristezas e angústias da vida. E para completar o pacote, ele é forte, ele é alto e atraente. 1 minuto de silêncio para refletir sobre essa beldade. Pega ou não pega? É óbvio, né? Pode ser a descrição de um cara que eu namoraria assim, facinho. O cara é carinhoso, o cara é feliz, o cara é envolvente de forma que faz esquecer dos problemas da vida. Faz você esquecer dos boletos vencidos, do carro quebrado, da comida estragada na geladeira. Um cara que faz você esquecer tudo isso é muito maravilhoso, cara. Vem casar comigo, agora. Mas, gente, não dá pra confiar em mais nada nesse mundo. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tô fazendo o maior suspense aqui, mas é óbvio que vocês já sabem que esse cara matou alguém, né? Afinal, estamos falando de Café com Crime. Essa aí é a descrição de um dos grandes nomes quando o assunto é serial killer brasileiro. Essa aí é a descrição que a esposa do cara deu pra ele. É a descrição do monstro do Morumbi. Esse carinha de anjo aí, que parece ser todo carinhoso, cara, ele estrangulava, matava e estuprava. Nessa ordem, tá? Que nem o Preto Amaral. Apesar de ter ficado conhecido como estrangulador do Morumbi na década de 70 e depois o monstro do Morumbi, o nome desse rapaz aí é José Paz Bezerra. Meu, até o nome do cara é super inocente. José Paz Bezerra. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1945 em Lagoa Nova, na Paraíba. Ele é filho de Maria e José, quase um Jesus. Sério, gente, se meu nome fosse Maria e eu casasse com o José, eu ia total pôr o nome do meu filho de Jesus, na moral. Mas enfim, voltando, filho de Maria Paz e José Borges Filho, o José Paz Bezerra teve uma infância extremamente traumática. O pai dele tinha lepra e por causa da doença ele ficava acamado a maior parte do tempo. E quem acabava cuidando dele era o José. Ele tinha que limpar as feridas e as carnes em putrefação que saíam dele, né, do pai, enquanto a Maria precisava sustentar a casa. E aí ela acabou recorrendo à prostituição para conseguir trazer comida à mesa. Mas, para não causar e tentar manter uma boa imagem perante os vizinhos, ela tentava disfarçar a profissão, tentava disfarçar o fato de que ela trabalhava com sexo. Então, ela levava José junto com ela para não parecer estranho e para ela ter um álibi. Ou seja, José, que na época tinha uns 6 aninhos de idade, era obrigado a ficar esperando a mãe atender os clientes no meio do mato ou na casa desses homens. Uma vez, ele apanhou muito dela, porque ele foi pego espiando ela fazendo sexo com um homem X, desconhecido. Ele começou a ter muita raiva de Maria e acabou achando que todas as mulheres eram assim. Então ele tinha muita raiva de mulheres no geral. E ele também ficou com muita raiva porque ele sabia que enquanto a Maria estava ali fazendo aquelas coisas, transando, o pai dele estava lá agonizando na cama, entendeu? O pai de José acabou morrendo quando ele tinha por volta de uns 10 anos. E pouco tempo depois, tipo, alguns meses depois, a Maria conheceu um homem chamado Severino, com quem ela se mudou para o Rio de Janeiro e levou o José com ela. O Severino era um homem violento, que não gostava do filho da Maria, não gostava de José. E aí o José acabou se tornando alvo de agressões do padrasto. E uma vez ele relatou aos jornais ter sido amarrado na cama e deixado lá por 3 dias até conseguir se soltar sozinho. Cara, tadinho do menino. O Severino, ele também trazia homens estranhos pra dentro de casa e fazia sexo com eles na frente do menino. E, tipo assim, o relacionamento com a mãe não durou muito tempo, né? Depois que ela descobriu isso aí. E foram alguns meses, eles já terminaram. E aí, logo depois, já apareceu o segundo padrasto de José, que foi o Manuel.
Ele era um homem mais tranquilo, mais calmo, assim, no estilo de vida dele, mas ele logo de cara detestou o fato de Maria ter que trazer o menino pra casa dele pra morar com ele. Então acabou que aos 10 anos de idade, o José foi enviado para uma instituição correcional para jovens e acabou fugindo de lá e foi morar na rua. E ele vendia balinhas no farol para sobreviver. Com todo esse cenário que eu contei pra vocês da infância do José, dá pra imaginar que a cabeça dele era uma zona, né? Desde a infância, dizem que ele já mostrava alguns efeitos psicológicos por causa desse ambiente abusivo, e ele se masturbava compulsivamente, e depois, quando ele era mais adulto, ele dizia ter dificuldade pra transar, por ter desejos incontroláveis de machucar as parceiras dele. E ele também há relatos de que ele se machucava e enfiava pregos no braços porque ele gostava de ver sangue. E apesar de tudo isso, ele conseguia muito bem esconder esses sentimentos e esconder essas manias dele. E ele se apresentava como uma pessoa muito simpática, de confiança, carinhoso. E ele era um rapaz atraente. Então, foi com essas características que em 1963 ele conquistou o coração de Aparecida da Silva Oliveira. A Aparecida da Silva Oliveira foi aquela mulher que descreveu o José lá no começo com todo o carinho do mundo, né? E, enfim, foi assim que eles se conheceram. Aos 18 anos, o José, ele usava um outro nome, Roberto. Em alguns lugares eu ouvi dizer que era Alberto, mas, na verdade, ele usava 9 nomes diferentes, porque ele era pego muitas vezes pela polícia por furto, assalto, posse de armas, e ele acabava usando um nome diferente cada vez que ia para a delegacia. Mas, enfim, ele se apresentou para Aparecida como Roberto. Ela era uma aluna de um curso de cabeleireiro que vinha do interior de São Paulo, lá de Monte Aprazível. E ela tinha vindo para a cidade para tentar se tornar uma profissional melhor e poder prover para a família dela. Ela tinha 40 anos na época, era separada do marido e tinha 2 filhos. Então, quando José /Alberto, sei lá, um homem moreno, jovem, chamou ela para tomar um lanche, ela não resistiu e aceitou. Ele acabou se apresentando como Roberto e acabaram saindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí, num desses encontros, o Roberto, ele convidou ela para visitar sua irmã e a levou ali para a região do Jaguaré de ônibus. E no meio do caminho, eles entraram numa região de mata fechada. E todo fofo e cavalheiro, né, o Roberto acabou carregando a Aparecida no colo em alguns trechos para ela não se sujar com a lama que tinha ali pelo chão. Assim, né? Muito fofo, se não fosse o fato de que, na verdade, ele nem tinha uma irmã e Aparecida não estava indo conhecer a família dele coisa nenhuma. Chegando num certo ponto, o Roberto /José confessou que, na verdade, ele estava levando a moça para fazer sexo no meio do mato. Gente, imagina isso, sério. Você no meio do mato com um cara que você mal conhece, achando que tá indo lá se apresentar pra família, que o rapaz tá te levando a sério, e aí, na verdade, ele só tá te levando pro meio do mato pra transar com você. Eu não sei nem como eu ia reagir, mas a Aparecida, ela simplesmente consentiu. Ela achou estranho a abordagem do rapaz, mas, né, vai que ele é novinho, tem 18 anos, né, não sabe direito como chegar na mulher e tal, e ela já com 40, então ela deixou pra lá e estava apaixonada e vamos embora, né. Então ela até, na verdade, aproveitou esse momento meio estranho, assim, do que ela achou do Roberto, do José, pra falar pra ele que ela era desquitada e que tinha 2 filhas. E talvez isso na época fosse algo que fizesse os caras não quererem a Aparecida, mas Roberto pareceu não se incomodar, então ela deixou por isso mesmo e logo eles começaram a namorar. Mas a Aparecida, ela não sabia muita coisa sobre o Roberto. Quando ela perguntava da família dele e tudo mais, ele não gostava de falar, principalmente quando o assunto era a mãe. Nossa, perguntou da sogra pra ele, acabou. Ele dizia que ela estava morta pra parar de tocar no assunto e já ficava todo alterado. Mas, né, quando a paixão ataca, ninguém liga de se conhecer tão a fundo ou não. Então, a Aparecida acabou mudando com o Roberto, o José, para Minas Gerais, onde os filhos, né, as filhas dela moravam. Depois de um tempo, o Roberto acabou confessando que ele era um desertor do Exército Brasileiro e que seu nome real era José. Para não confundir os nomes, a Aparecida acabou adotando o apelido de Preto, quando ela queria se referir a José. Mas é uma situação um pouco estranha, né? Como assim? Eu tô morando com um cara que acabou de falar que o nome dele é outro. Gente, bandeira vermelha, né? Uma mentira dessas não é pouca coisa. E ainda, por cima, a Aparecida, ela achou uma coisa que incomodou ela ainda mais.
ela encontrou a certidão de nascimento de um dos seus filhos, junto com a carteira de trabalho dele, nas coisas do José. E a foto do documento não era a foto do filho, e sim a foto de José. E aí, no que ela foi questionar o José do que estava acontecendo, por que você está falsificando esse documento e tal, o José ameaçou cortar a língua dela por fazer muitas perguntas. E aí ela ficou com um pouquinho, de medo, e a partir daí ela ficou na dela, assim. Mas ela notou comportamentos que não eram condizentes com o José que ela conhecia, com aquele cara que tinha levado ela no colo, pra ela não sujar a roupa e tal. Muitas vezes ele era estourado com ela, e uma vez ela o viu matando o cachorro da casa a machadadas. E aí depois, logo depois de matar o cachorro, ela foi obrigada a transar com ele. Tipo, você quer bandeira vermelha maior do que essa, Aparecida? Corre! Como assim? Você vê o cara matando um cachorro e não corre pros montes. Tipo, menina. Ele ainda chegou a roubar todo o dinheiro da Aparecida e fugir pro Rio de Janeiro. Mas depois de um tempo ele voltou, pediu desculpas, falou que estava arrependido e ela perdoou. Só abrindo um parênteses aqui, gente. Essa vai ser a história que eu vou contar para as minhas amigas quando elas pedirem conselhos sobre o ex. A Aparecida e qualquer outra amiga que esteja aí fora, gente, me ouve quando eu digo, vocês não podem voltar com o ex de vocês, que já deu um monte de bandeira vermelha desse jeito. Não. Mas o José voltou, pediu desculpas, deu vários presentes para Aparecida, falou que ia mudar e comprou colar e roupas caras e, enfim, ela acabou voltando com ele. Enfim, depois de 7 anos morando juntos em Minas, com essa bipolaridade toda do preto, Aparecida aceitou se mudar com ele e com a família para São Paulo em 1969. Aqui em São Paulo, eles começaram a trabalhar em casas de alto padrão, como copeiro, cozinheiro, faxineiro, e iam fazendo esses bicos. Mas acontece que pelo temperamento meio ruim, assim, de José, eles não conseguiam ficar por muito tempo na mesma casa e se mudavam muito. Tá aí uma outra bandeira vermelha. Uma pessoa que se muda demais por motivos bestas assim, cara, você tá fugindo de alguma coisa. Aparecida, abre o olho. Vamos continuar. Em outubro de 1969... eles se mudaram para a Vila Mangalô. E aconteceu uma coisa. 2 corpos foram encontrados nus em um curto espaço de tempo no bairro. E as 2 mortes ficaram conhecidas nos jornais como os crimes da Vila Mangalô. E os jornais já começavam a anunciar que tinha um assassino à solta, porque os corpos encontrados tinham muitas semelhanças. Além de eles estarem nus, eles estavam com os braços e as pernas amarrados com tiras feitas da própria roupa da vítima. E aí, já começou as manchetes, O estrangulador. Aparecida e José acabaram se mudando de novo e foram trabalhar numa casa no Morumbi. Eles conseguiram um emprego lá como copeiros. E aí o José começou a ter um comportamento meio diferente. Ele saía sempre à noite, voltava tarde, sempre depois que a Aparecida já estava dormindo. Ele dizia para ela que estava trabalhando numa chascaria ou sei lá onde, fazendo um bico extra. E se ela começasse a perguntar demais, ele já partia para agressão, ameaçava e tal. Então, ela deixava quieto. Até que um dia, a Aparecida relatou para a polícia que José saiu à noite para comprar leite. E quando ele voltou, ele estava muito inquieto. Ele trazia nas mãos um retrato falado do estrangulador, que saiu no jornal. Ele estava enlouquecido falando sobre estrangulador, ele chorava, ameaçava, implorava, tudo ao mesmo tempo, e a Aparecida nunca tinha o visto assim, e ela não estava entendendo nada. Até que ele pediu dinheiro para ela. Quando ela disse que não tinha, aí veio a grande revelação. Ele disse, olha, já matei muitas mulheres e você pode ser a próxima. Ela achou, que era apenas outra ameaça, mas aí ele foi pro quarto, abriu uma mala, e aí mostrou casacos, joias, blusas e vários outros pertences de mulheres que ele afirmou ter estrangulado. E aí, finalmente, ela começou a ligar todas aquelas bandeiras vermelhas que a gente já viu aqui e aí viu que ele não estava brincando. Ele era o estrangulador. No dia seguinte, a polícia foi chamada para averiguar um furto de joias lá numa mansão na Vila Olímpia. E lá era a mansão onde a Aparecida e José trabalhavam. Na verdade, eu não sei aqui direito se era a Vila Olímpia ou Morumbi. Mas a polícia foi lá, de praxe, foram conversar com os empregados da casa e tal. E a Aparecida era cozinheira.
E eles estranharam que ela estava muito nervosa e toda vez que ela ia falar, ela apresentava contradições sobre o paradeiro do José, que também trabalhava na casa como copeiro. Até que chegou uma hora que a Aparecida não aguentou e acabou confessando que tinha sido José, sim, que tinha roubado as joias da casa. E tinha mais. Ele tinha matado 5 mulheres e ele era o estrangulador. Ela foi levada sob custódia, contou sobre todo o relacionamento que eles mantinham, as ameaças contra ela, contra os filhos dela, falou sobre a mala lá que ele apresentou cheio de roupas e joias das vítimas. E, para complementar, ela deu uma foto do José para a polícia poder investigar. E aí, no dia seguinte, a foto do José já estava na primeira página do Diário da Noite. Mas ele já tinha fugido, com as joias que ele roubou da mansão. E ninguém sabia do paradeiro desse assassino. Vamos falar um pouquinho sobre essas vítimas. Essas 5 mulheres que ele assassinou antes de fugir. O modo como ele escolhia as vítimas era sempre o mesmo. Elas tinham características físicas que mais tarde todo mundo ia vir a descobrir que eram as características de sua mãe. Para ganhar a confiança dessas mulheres que ele matava, o José Paes Bezerra, ele criava um vínculo com elas. Convidava para sair, tomar um sorvete, tomar um café, e depois acabava pedindo essas mulheres em namoro e conquistava a confiança delas dessa forma. Ele foi descrito pelo Dr. Armando Mourão como uma pessoa que se podia considerar um sujeito de boa aparência, muito bem apessoado, e isso acabava chamando a atenção das mulheres. E ele estava sempre se vestindo muito bem, tão bem que ele, diz o doutor, né, que não sabia se ele tinha uma cicatriz ou uma tatuagem, porque ele estava sempre inteiramente coberto, com camisas sociais, assim, de manga comprida, calça comprida. Então, ele era uma pessoa, assim, que transmitia confiança. E aí, quando elas caíam na lábia dele, ele as levava para algum matagal, ali na região do Morumbi, e as matava e estuprava nessa ordem. Sua primeira vítima foi a professora de 44 anos, Cenira de Castro Amorim, que foi morta em 8 de outubro de 1969. O corpo dela foi encontrado nu, com os braços e as pernas amarrados, com tiras feitas da própria roupa dela. E ainda tinha o sutiã enrolado no pescoço. E a causa da morte dela foi a asfixia. Um dia após o corpo da Cenira ser encontrado num matagal, José matou a doméstica de 40 anos, Alzira Montenegro, no dia 17 de outubro de 1969. A mulher, ela avisou a família que ela ia encontrar com um homem, que ia sair num date, estava toda feliz e bem arrumada, e acabou não voltando mais para casa. E assim como a Cenira, a primeira vítima, ela também foi encontrada nua, mas a causa da morte foi hemorragia decorrente de um tiro que acabou tomando no peito. Essas duas foram aquelas vítimas da Vila Mangalô, que, enquanto José e Aparecida viviam lá, encontraram. E depois descobriram essa, entre aspas, coincidência de que o José tinha morado lá e descobriram que eram vítimas dele também. Depois dessas duas vítimas, teve um curto hiato, mas o José voltou com tudo no mês de junho. Então ele ficou de outubro de 69 a junho de 70 sem assassinar ninguém. Mas também, para compensar, chegou a junho, ele assassinou 5 mulheres ali na região do Morumbi, uma atrás da outra. Os crimes foram cometidos entre 11 e 26 de junho. Foram elas a Nilza Alves Cardoso, de 23 anos, a Wanda Pereira da Silva, de 44, a Cleonice Santos Guimarães, a Ana Rosa dos Santos e a Vilma Negri, de 23 anos também. Todas elas foram agredidas, amarradas e mortas por asfixiamento com as próprias roupas. E elas tiveram os pertences roubados e os corpos abusados sexualmente por José posteriormente. Esses pertences que ele roubava das vítimas, depois foi descoberto que ele acabou dando de presente para Aparecida. Então ele brigava com a Aparecida por algum motivo, ameaçava e depois, para pedir desculpas, ia lá e dava um presente super caro. E ela achava estranho, porque eles não tinham condições de comprar aquelas coisas. Mas ele estava dando, assim, então ela aceitava. E aí depois foi descoberto que eram das vítimas dele. Meu, imagina essa mulher, tadinha da Aparecida. Nessa época, de 11 a 26 de junho de 70, né, que foram cometidos assassinatos, foi nessa época que saiu aquele retrato falado do José nos jornais. E foi quando ele surtou e confessou para Aparecida. E aí, com o dinheiro que ele roubou da mansão, ele fugiu para Belém, do Pará. Lá no Pará, ele fez mais 5 vítimas, até outubro de 1971. Então, ele ficou mais
um ano, praticamente, 2 anos, cometendo esses assassinos em série. Uma dessas vítimas foi uma enfermeira, e ela conseguiu sobreviver porque ela sustentava José em troca de sua sobrevivência. E aí, por volta de novembro de 1971, a cunhada de uma das vítimas paraenses acabou reconhecendo o assassino da irmã e acionou prontamente a polícia, e aí, na hora, ele acabou sendo preso. Então, o estrangulador do Morumbi, o José, né, como ele ficou conhecido nos jornais, ele foi preso e transferido para São Paulo entre 1971 e 1972, onde ele foi julgado pelos crimes. Na época, o Diário da Noite, que era o jornal que deu esse nome para ele, como o Monstro do Morumbi, localizou a mãe dele, a Maria. E ela falou pro jornal, gente, olha que triste, ela falou assim... tem hora que até sinto horror em pensar que botei esse monstro no mundo. E que ela não queria ver ele nem morto perto dela. Cara, eu sei. Ele acabou de cometer um monte de coisas horríveis que não tem nem justificativa. Mas ouvir a mãe falar isso... Sério, vocês vão ver o depoimento que ele deu depois, que ele falou sobre a mãe dele. Foi muito triste. Mas vamos continuar a história. Apesar dele ser condenado por 7 homicídios... No total, conseguiram comprovar 7 homicídios diretamente ligados a ele. O José, ele afirma que matou muito mais. Ele disse que, pelas contas dele, foram 24 mulheres. Mas a justiça não conseguiu obter provas para incriminar ele desses crimes que ele praticou. E tem outra coisa. Ele confessou aos médicos que ele tinha orgasmos completos quando ele transava com os cadáveres das vítimas. Ele falava que adorava ver o sangue e preferia ter relações sexuais com as parceiras dele quando elas estavam menstruadas. Bizarro. Segundo os psiquiatras que avaliaram a sanidade do Monstro do Morumbi, ele foi considerado um indivíduo frio, calculista e bárbaro, que liquidava as vítimas dele de uma forma muito animalesca e que transcendia a dignidade de qualquer pessoa. Mas que ele era, sim, uma pessoa muito inteligente e que ele contrariava as leis com prazer, digamos assim. E o diagnóstico dele foi de personalidade psicopática do tipo sexual. Com todo esse diagnóstico e com as provas, ele acabou sendo condenado a mais de 60 anos de prisão, mas acabou passando 30 anos na cadeia, porque é a pena máxima permitida pela Constituição Federal Brasileira. E, gente, vocês estão preparadas para essa informação? Ele passou 30 anos na cadeia. Ou seja, se ele foi preso em 1971, ele foi solto em 2001. Não faz muito tempo. 2001. Quer dizer, fazem 17 anos, né? É que, né? Não parece muito tempo, mas é. Ele foi solto em 2001. E, em uma entrevista para o Agora São Paulo e para um programa de TV, ele disse que ele era um homem regenerado e que se arrependia dos crimes que ele cometeu. Até saiu uma reportagem na Folha falando sobre a soltura dele, né? E aí, antes dele sumir aí pelo Brasil afora, depois de ser solto, ele finalizou essa entrevista falando o seguinte. Era dessa parte que eu tava falando. Ele falou assim: mãe, cuidem dos seus filhos. Eu não sei, mas eu achei isso tão triste. Porque, tipo, a mãe dele não tava nem aí, falou que não queria ver ele nem morto. E ele tava falando: mãe, cuidem dos seus filhos. Como se ele soubesse que grande parte do que ele era por conta da criação, sabe? Não que isso justifique, não que a mãe tem nada a ver. Tem muita gente que também é abusada e maltratada e tem uma vida, consegue se regenerar e ter uma vida normal, assim. Mas imagina ouvir o cara falando assim: mãe, cuidem dos seus filhos. Do tipo, eu sei que eu sou um monstro, não criem outro monstro, sabe? Mas enfim. Hoje não se sabe o paradeiro dele, mas pelas minhas contas ele deve ser um senhor de 73 anos. Né? Na época dos crimes, lá em 60, na década de 70, aliás, ele tinha 24. Então, 30 anos na cadeia, mais 17 anos que ele já foi solto, 73 anos. A criminologista e escritora Ilana Casoy, eu comentei dela no episódio passado do Gil Rugai, ela escreveu sobre o Monstro do Morumbi no livro dela sobre serial killers brasileiros. E numa entrevista que fizeram com ela, perguntaram se ela não teve vontade de entrevistar o Monstro do Morumbi, né? Porque já que ele estava solto. E aí ela fala que ela morreu sim de vontade, mas não quis entrevistá-lo por um motivo muito simples, né? Ele tá solto, cara. Como assim? Tipo, oi, tudo bem? Quer tomar um café e falar sobre aquela vez que você matou 24 mulheres? Tipo, não, mano.
Não, o cara ele foi condenado a muito mais tempo na cadeia, mas ele só cumpriu 30 e foi solto. Ele ainda pode ser perigoso, mas assim, espero que ele seja o primeiro serial killer a não matar de novo, né? Espero muito, porque imagina, você tá lá no trem, aí entra um senhorzinho, e aí você vai lá, dá um lugar pra pessoa sentar, porque você é uma pessoa educada. E se ele for esse cara? E se ele for o monstro do Morumbi, que tem 73 anos, com cara de inocente, de carinhoso e... sabe? Tipo, é óbvio que do jeito que eu sou, depois de eu ter conhecido dessa história e saber que ele tá solto, agora eu fico olhando pros senhorzinhos e fico tentando decidir se ele parece o José ou não. Aliás, eu vou postar uma foto dele pra vocês no Instagram, lá no Café com Crime, pra vocês também verem. Eu até... é que eu sou idiota, né? Mas eu tentei usar aqueles apps de envelhecer o rosto, sabe? Pra ver como ele estaria hoje. Mas acho que não reconheceu direito a foto e eu não consegui fazer isso. Mas enfim, né? Tenho probleminhas. Mas sério, seria interessante descobrir como ele é hoje, porque ninguém sabe. Ninguém nem sabe se ele realmente ainda tá vivo, né? Ele seria um idoso de 73 anos, mas... tem gente que nem vive todo esse tempo. Assim, né? Espero que ele não esteja vivo, ou se tiver, que ele seja uma pessoa do bem regenerada, mas é difícil, né? Enfim, gente. Essa história do monstro do Morumbi, do José Paz Bezerra, teve uma infância traumática demais, foi pra cadeia e foi solto. E pode estar entre nós. Enfim, gente, esse é o Café com Crime. Cuidado com as bandeiras vermelhas que os boys magia mostram pra vocês. Fiquem de olhos abertos, corram para os montes e não voltem com um ex. É isso, até o próximo episódio, na quarta que vem. Tchau, tchau!